No primeiro ano dessa igreja, nós começamos essa série olhando para o capítulo de número 1 e fomos avançando capítulo a capítulo, e hoje nós vamos olhar para o capítulo de número 7 e versículo de número 15. Eclesiastes é um livro profundamente honesto. Se você quer encontrar honestidade raiz, leia Eclesiastes. E por quê? Porque Eclesiastes olha para a vida, meu irmão, como ela realmente é. A vida é bela, mas ela também é passageira, ela é cheia de dádivas de Deus, mas ela é também marcada por pecados graves, sérios. Ela é atravessada por dias alegres que a gente desfruta, mas também por contradições na vida que às vezes a gente nem sabe como explicar. E a expressão "a vida debaixo do sol" descreve exatamente isso, essa vida observada a partir da nossa perspectiva limitada das coisas, que a gente não consegue entender, às vezes, por que a gente sofre, por que no mesmo dia a gente está feliz e aí batem no nosso carro e a gente, puxa, por que isso me aconteceu? A gente olha as coisas por uma perspectiva, por lentes que a gente não controla e que a gente não tem poder sobre elas. Mas, por outro lado, essa expressão da vida debaixo do sol precisa encontrar uma finalidade, uma realidade que é maior do que eu e você, e que ela não está abaixo do sol, ela está acima do sol. E é isso que o pregador, o Correlete, ele vai nos ensinar nesse livro. Como eu e você podemos encontrar sentido nessa vida. E sentido não nas coisas criadas, mas sentido em Cristo. E é por isso que Eclesiastes provoca a gente diversas vezes. Ele lá no capítulo 1, ele vai começar dizendo exatamente isso. A vida não faz sentido. Mas aí, pouco a pouco, ele vai revelando para mim e para você que o sentido da vida, ele é temer a Deus e se submeter a Ele. Hoje, nós vamos olhar para o capítulo de número 7 e vamos entender o que esse pregador vai dizer para a gente a partir do versículo 15 até o versículo de número 29. E a gente vai falar então sobre sabedoria. Esse é o grande tema desse livro, só que uma sabedoria que se desenvolve no meio das realidades de injustiça da vida. Uma sabedoria no meio da injustiça. E a pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje é como eu e você podemos viver sabiamente quando a vida não corresponde àquilo que nós consideramos justo. Como eu e você podemos viver de forma sábia nesse mundo, mesmo quando aquilo que é justo não acontece nas nossas vidas. E para te ajudar nessa série, eu quero propor para você a leitura desse livro. Esse livro, salvo engano, tem, depois o Gerson vê lá para mim, 5 exemplares que a gente ainda tem, que estão acompanhando a gente desde o primeiro ano. Esse livro é o livro do pastor Emílio Garófalo, que chama-se Isto é Filtro Solar. Emílio Garófalo é um pastor presbiteriano da igreja Semear em Brasília, meu orientador nesse processo de plantação, amigo dessa igreja, esteve aqui no primeiro ano pregando, e ele escreveu esse livro sobre a perspectiva do livro de Eclesiastes. Então, ler esse livro vai te ajudar a acompanhar essa série que a gente está conversando. Então, lá fora, ainda tem 5 exemplares, salvo engano, que você pode encontrar, ok? Livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 15, vamos ler o texto, você leia, fique com a sua Bíblia aberta, para a gente dividir esse tempo juntos, ok? Diz assim: nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará
ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. No entanto, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e eu disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e ela é muito mais profunda. Quem poderá descobri-la? Por isso, então, eu dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. E eu descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço. Se acalmem, minhas irmãs, vou explicar, tá bom? E cujo coração é uma armadilha, e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri. Ao comparar uma coisa com a outra, para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim, cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. E esta é a palavra do Senhor. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por hoje. Obrigado por tudo que estamos experimentando até aqui. Obrigado pela vida desta comunidade, pela vida desses irmãos que vieram até a sua casa, a sua igreja, para ouvir tua voz, ouvir tua palavra, que ela encontre um solo fértil essa manhã, que através da palavra cantada, orada, da palavra pregada, eu e meus irmãos possamos discernir nossos corações a vivermos uma vida não a partir das nossas sabedorias humanas, falhas, predadoras, mas a partir da sabedoria divina que nos ensina como viver nesse mundo caído, viver a vida debaixo do sol, encontrando sentido apenas no Senhor das nossas vidas. É assim que eu oro, em teu nome, amém. Nós gostamos de histórias, não gostamos? Eu particularmente adoro histórias, irmãos. Nós gostamos, sobretudo, de histórias naquelas em que existe uma ordem moral muito clara. E o que significa isso? O herói do filme pode sofrer durante algum tempo, mas por mais que o mal pareça prevalecer forte, no final, o que eu e você estamos esperando? Que o herói vença, que o mal seja destruído. Nós esperamos isso todas as vezes, a gente fica, aquela ansiedade esperando que o bem sempre vença. Durante anos, eu e você fomos treinados assim. O universo cinematográfico da Marvel nos acostumou com essa forma de enxergar a realidade das coisas. A gente aprendeu com a Marvel e com outros filmes de super-heróis esse movimento. Os heróis vão enfrentar ameaças, tudo parece perdido, mas em algum momento do filme, eles encontram um caminho, uma solução e eles vencem, porque o bem sempre vence. É assim que a gente aprendeu. Até que chegou Vingadores Guerra Infinita. Aí deu tudo ruim, né? Aí acabou com a nossa expectativa, a nossa frustração. Porque a gente ficou esperando nesse filme que a coisa acontecesse como a gente aprendeu.
E se você nunca assistiu, desculpa o spoiler, já faz muitos anos isso, está na hora de você ir assistir Guerra Infinita. Os heróis lutam, fazem sacrifícios, chegam muito perto da vitória, mas tem um personagem, o adversário, o inimigo, chamado Thanos, que vence no final. Os heróis não vencem, o bem não vence. E aí o filme termina com aquele gosto de injustiça. A gente olha para o filme sem que perceba que a ordem foi restabelecida, que o bem prevaleceu. Muitas pessoas, eu lembro que quando eu assisti, saíram dos cinemas desconcertadas. Vaiaram o filme no final. Não apenas porque os heróis perderam, mas porque aquela não era a maneira como a história deveria terminar. Não é assim que a história termina. Não é assim que as coisas devem acabar. E é isso que a injustiça provoca em nós, meu irmão. A justiça, ela nos restabelece, ela nos alegra. Quando a gente vê que algo ruim está acontecendo, mas que no final algo bom prevaleceu, a gente diz, houve justiça. Na minha área de atuação profissional, a gente vê esse senso de clamor moral da população, da sociedade. Eles olham para situações difíceis e aí eles falam, nós queremos justiça. No final, as coisas precisam se acertar. E quando isso não acontece, o que provoca dentro do nosso coração é esse sentimento de injustiça. Ela não dói apenas porque alguma coisa ruim aconteceu. Ela dói porque aquilo não deveria ter acontecido e não foi reestabelecida a ordem. A justiça não foi feita. Deixa eu te dar alguns exemplos. O funcionário honesto, que faz tudo certo, bate o cartão na hora certa, faz horas extras quando pedem, é dispensado do seu emprego enquanto um desonesto é promovido. E aí a gente fica com aquele gosto de injustiça na boca. A pessoa que mentiu continua sendo admirada, enquanto aquela que tentou fazer o que era certo sofre as consequências de algo que ela não provocou, ela não fez. Qual é o gosto na boca? Injustiça. Uma família que ama a Deus atravessa uma dor profunda, enquanto alguém indiferente a Deus parece viver sem dificuldade nenhuma, prosperando. E eu aqui, que sirvo a Deus, obedeço ao Senhor, parece que estou sempre lutando, uma luta atrás da outra e não tem fim. E quando essas coisas acontecem, meu irmão, nossa compreensão de Deus ela é confrontada. A gente que é cristão fica desafiado quando isso acontece. Eclesiastes, então, ele não responde para mim e para você todas as perguntas. Mas o pregador faz algo diferente quando ele nos provoca, especialmente nesse texto. Ele vai mostrar para mim e para você como a injustiça pode produzir dentro do meu e do seu coração coisas que não deveriam existir. O pregador não vai trabalhar o senso de justiça como a gente aprendeu, que parece que ao final todas as coisas terminam bem. Ele vai mostrar para mim e para você que às vezes as coisas não vão terminar bem. Mas o problema é como essas coisas são encaradas por mim e por você. E o que elas produzem dentro do nosso coração. Porque a injustiça, ela não apenas nos machuca, ela também pode nos transformar. Ela pode transformar pessoas feridas em pessoas amargas. Não era o que eu esperava. Eu me casei com esse homem, me casei com essa mulher, e por que agora ele fez isso, ela fez isso comigo? E essa ferida de injustiça pode produzir um amargor na nossa boca. Pode transformar pessoas religiosas em pessoas que acreditam na sua arrogância religiosa, que isso é fundamental para que ele seja melhor do que outras pessoas. E então religiosidade se torna espaço para arrogância. Pode transformar o desejo por justiça em um desejo de vingança.
e não simplesmente querer que o que é bom aconteça e termine no final com a ordem restabelecida. Mas lá no fundo, a gente quer se vingar. A gente quer que o outro pague com a mesma dor, com a mesma moeda que a gente sentiu. Porque a injustiça não só machuca, ela pode transformar eu e você. E nesse texto, a sabedoria humana autônoma de como eu e você lidamos com a injustiça aparece aqui tentando controlar cada situação. Aparece aqui condenando e explicando como eu e você devemos lidar com essas coisas. Mas por outro lado, o pregador vai mostrar um contraste com a sabedoria divina. E esse contraste vai nos mostrar que a verdadeira sabedoria nos joga de joelhos. E ela nos faz temer ao Senhor, se humilhar diante dele, reconhecendo quem nós somos e a confiar completamente nele. Essa é a verdade central desse sermão. Em um mundo injusto, a sabedoria divina não vai oferecer para você controle sobre as coisas e nem todas as respostas do porquê as coisas acontecem como acontecem. Mas a sabedoria divina, ela vai te ensinar a temer a Deus, mesmo quando coisas ruins acontecem. A se humilhar diante dele, reconhecendo que a nossa sabedoria, ela não vai nos levar a lugares seguros. E por isso, a confiar nele, guardando o seu coração. E para te ajudar a compreender isso, há 3 verdades nesse texto que eu quero dividir com vocês. 3 verdades que vão nos ajudar a compreender como eu e você devemos nos abdicar da nossa sabedoria humana que busca por justiças e nos render a uma sabedoria divina que mesmo sem controle, sem respostas, confia no seu amor leal, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. A primeira verdade que eu quero compartilhar então com vocês, ela está aqui no versículos de número 15 a 18. E nesses versículos, fique com a sua Bíblia aberta, que a gente vai ler junto, o pregador vai dizer para mim e para você que a sabedoria humana, ela vai tentar controlar a vida, mas a sabedoria divina teme a Deus. Olha como está escrito, o pregador vai começar dizendo: nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Em algumas traduções vai estar escrito assim: tudo isso eu vi nos dias da minha vaidade. E essa palavra vaidade é uma palavra que ela percorre todo o livro de Eclesiastes, e ela significa fumaça, algo que não faz sentido, como na tradução que nós lemos, algo que escapa das nossas mãos, que nós não temos controle, é como vapor, é rebelde, é algo que eu não consigo controlar. Eu sei que existe, eu sei que está acontecendo, eu estou vendo. As paisagens estão nebulosas, mas eu não consigo tocar essas coisas. E parece que elas não fazem sentido. É isso que Salomão está dizendo. Nessa vida sem sentido, essa vida de vaidades, eu já vi de tudo. E aí ele vai dizer um contexto de algo sem sentido para ele. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve a vida longa apesar da sua impiedade. E aí, qual é a conclusão desse início que nós estamos vendo com Salomão? Que a vida nem sempre vai corresponder às nossas expectativas morais. É isso que Salomão está dizendo. Não faz sentido. O justo não prevalece, enquanto o ímpio prevalece. O justo que faz tudo certo, ele experimenta uma série de crises e dores, enquanto parece que aqueles que estão roubando, vivendo à margem da sociedade como eles querem, estão prosperando com uma vida longa. O resumo é: a vida nem sempre vai corresponder às nossas expectativas morais. O justo pode sofrer, enquanto o ímpio, o perverso, prospera. Jovens que são bons filhos,
Trabalhadores, estudiosos morrem cedo, enquanto jovens que dedicam a sua vida à criminalidade parecem desfrutar de uma vida longa. Teve uma cena muito curiosa que me chamou a atenção no passado, que foi quando o filho da Cissa Guimarães morreu. Os mais jovens não vão se lembrar disso, depois você dá um Google. Cissa Guimarães, aquela atriz da Globo, que inclusive até hoje trabalha ali, ela tinha um filho que estava andando de skate dentro de um túnel. E quando ele estava andando de skate, um motorista o atropelou gravemente e ele morreu. Uma morte trágica, desesperadora. Cissa Guimarães ficou profundamente abalada. E aí um dia, Chico Anísio, numa entrevista, fez essa seguinte declaração que eu vou colocar aqui para você. Ele disse o seguinte: mas e então? Que Deus é este que deixa que morra um menino de 18 anos, à espera de começar seu caminho na vida, e deixa vivo e solto o animal que o atropelou, o débil mental que faz de um túnel uma pista de corrida e simplesmente arranca da vida um ser bonito, jovem, ansioso para começar a viver, filho de uma mãe maravilhosa, como colega, como amiga e como pessoa. Que Deus é este que permite que injustiças como essa aconteçam? É isso que Salomão está dizendo aqui. Um justo morre enquanto um ímpio prevalece e a vida é longa. E eu tenho certeza que isso não é uma crise apenas do ateísmo de Chico Anísio. Isso é uma crise minha e sua em todas as áreas da nossa vida. Talvez hoje você está enfrentando no seu trabalho isso, aonde você mora, aquele vizinho que fica até 3 da manhã com o som ligado, ninguém consegue dormir, você já chamou as autoridades e ninguém faz nada. Por que que o injusto prevalece? Isso confronta uma crença muito comum que eu e você tem. A ideia que eu disse no domingo passado, de que existe uma relação automática entre o nosso comportamento e tudo o que nos acontece. E quando isso acontece, isso nos confronta, isso gera algumas perguntas. Quais perguntas, Jefferson? Se o ímpio prevalece e o justo sofre, por que que eu tenho que ser bom? Por que que eu não posso ser como eles? Por que eu tenho que seguir, Jefferson, a lei de Deus? Por que eu tenho que ser o único casal de namorado que não dorme com a sua namorada antes do casamento? Todo mundo faz isso. Por que que eu não posso viver dessa mesma forma e desfrutar minha vida? Olha lá como eles vivem, e parece que está tudo bem. Enquanto eu e a minha noiva estamos aqui vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Não faz sentido essas coisas. Por que eu tenho que ser o único que não sonega imposto, enquanto todo mundo sonega e no final sai bem? E eu estou aqui me sacrificando, Jefferson. Por que que eu tenho que viver dessa forma? Por que eu tenho que ser o único que não aceita propina? Porque todo mundo que eu indico, eles sugerem 10%, mas eu tenho que ser aquele que não aceita propina, porque eu sigo ao Senhor. Mas enquanto eu nego, os outros aceitam e eles prosperam, e eu estou aqui passando dificuldade. Por que que eu tenho que ser o único que não usa drogas? Meus colegas usam, e é um barato, é muito legal. Eles falam que dão uns estalinhos na cabeça, e eu quero experimentar isso também. Por que que eu sou o único que não posso viver isso? Por que que eu não posso copiar o trabalho da internet, que todo mundo copia, e no final tira 10, e eu que me esforcei tirei 5? Por que que eu não tenho essa oportunidade também de fazer? Porque parece que eles prosperam e prevalecem, enquanto eu não sei responder por que que eu sempre fazendo o que é certo vivo nessa vida. Sem dizer, meus irmãos, há momentos simples da vida que parece que quando uma coisa se resolve também, tem outras que aparecem. Não são só perguntas difíceis, mas são aqueles momentos da vida que a gente olha e fala, puxa, agora vai, e aí de repente acontece alguma coisa que você fala, meu Deus do céu.
Parece que quando sobra um dinheiro e você fala, uau, agora vou ficar tranquilo esse mês, o carro quebra. E aí você fala, não é possível, é o devorador, eu não dei a oferta lá, né? O pastor falou que... Não é isso não. Quando você ficou bem do resfriado, e aí você fala, puxa, agora vamos ficar tranquilo, o filho fica doente. E aí você tem que gastar na farmácia. E aí você fala, poxa, meu Deus, não é possível, que parece que nunca a coisa vai. O teólogo Lulu Santos, você deve conhecer, ele tem uma música que diz assim, a vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Parece que às vezes não acaba. É onda atrás de onda que eu estou passando. E parece que as coisas não dão certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o pregador Salomão vai nos lembrar que as lentes que eu e você analisamos o que é justo, geralmente está errado. As lentes que eu e você enxergamos o que é justo, elas geralmente podem estar embaçadas. É verdade que a Bíblia ensina que a obediência a Deus, fazer o que é certo, produz frutos, e que o pecado também tem consequências. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante para você hoje. A obediência não é uma ferramenta pela qual eu e você controlamos a providência de Deus. Nós não obedecemos para controlá-lo. Nós não obedecemos para definir o que é justo. Nós não obedecemos para fazer com que coisas boas ao final aconteçam. E é nesse contexto que o pregador diz para mim e para você que eu e você precisamos ter dois cuidados. Primeiro cuidado, dá uma olhadinha no versículo 16. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque quer destruir a você mesmo. Deixa eu te explicar, esse é um dos textos mais difíceis da interpretação bíblica. Porque quando a gente lê esse texto, a gente tem a impressão de que o que Salomão está dizendo para a gente é o seguinte, faça o que é justo, mas só um pouco. Você não precisa ser tão justo assim. Olha lá como está escrito, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Então o que Salomão está propondo é que eu posso ser meio justo. Jefferson, agora eu achei a base bíblica para aceitar aquela propina, para fazer as coisas erradas. Não, meu irmão. Ele não está aconselhando a vivermos uma justiça e uma sabedoria para o que é justo de forma moderada. O que Salomão está dizendo aqui para mim e para você é confrontar o risco de uma espiritualidade farisaica, uma espiritualidade da exposição, uma espiritualidade de uma exposição de si mesmo, da nossa autopromoção, do nosso senso de justiça própria, do nosso jeito de pensar que somos mais justos do que realmente somos e por isso queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. O que Salomão está dizendo, então, não é para que você seja meio justo, é para que você abra mão do seu próprio senso de justiça moral, do seu jeito de enxergar justiça, acreditando que se as coisas não acontecerem do seu jeito, então no final tudo deu errado. Essa é a exortação àqueles que se acham mais justos do que os outros, mais crentes do que os outros, mais capazes do que os outros, mais santos do que os outros aos seus próprios olhos. E por quê? Porque essa pessoa estabelece um contrato imaginário com Deus. E qual é o contrato que ela estabelece? Deus, eu faço tudo certo. Agora o Senhor deve fazer com que tudo dê certo para mim também. Esse é o contrato imaginário. Então Salomão vem e diz assim, quando você age dessa forma, sua oração se transforma em um instrumento de controle. O serviço que você faz na igreja se transforma em um crédito espiritual na XP do céu, em que você pode pedir e cobrar de Deus uma vez que você faz por Ele. Fidelidade se transforma em moeda de troca com o Senhor. Mas isso não passa, meu irmão, de soberba espiritual.
arrogância espiritual. E quando a resposta esperada não chega, sabe o que acontece? Essa pessoa não fica apenas triste, ela se sente traída por Deus. Uma espiritualidade que suco. Lembra do Chaves? Só muda a cor, mas tem o mesmo sabor, qualquer um que você toma. Espiritualidade que tem cara, mas que não tem profundidade, não tem sabor real, porque quer definir Deus a partir da sua régua de justiça, do seu senso e dos seus valores de justiça. Mas não só o que é justo, ele continua, o segundo problema que você tem que entender, olha o versículo de número 17, mas não seja demasiadamente ímpio também, e não seja tolo, para que morrer antes do tempo? E aí a pessoa conclui o seguinte, a Bíblia está me dizendo que eu posso ser um pouquinho ímpio, ela está me dando força para isso, não ser demasiadamente ímpio. Eu quero viver todas essas coisas, Jefferson, então aqui eu estou possibilitado a vivê-las. E eu devo ser um meio termo entre justo e ímpio. Nem para lá e nem para cá. Eu posso estar no meio das coisas. E aí então, o que a gente passa a entender é que o pregador vê o perverso da seguinte forma: não vale a pena fazer o que é certo. Não vale a pena fazer o que é bom. Se os desonestos crescem, eu também preciso jogar o jogo. Eu preciso participar disso. Se quem manipula consegue, então eu também tenho que manipular. Só que o pregador não está autorizando você também a ser meio ímpio e jogar o jogo da vida como todo mundo joga. Não. O que o pregador está dizendo para mim e para você é que injustiça sofrida nunca justifica injustiça praticada. Nunca vai ser uma porta para licenciosidade, para que você viva a vida da forma como você quer, da maneira como você acha. O que Salomão está rebatendo aqui é aquele que acredita que, já que as coisas não estão certas, já que Deus não me ajuda, eu vou viver a vida do meu jeito e está tudo bem. Não! Porque injustiças na vida, porque quando as coisas não vão bem para você, não é uma porta aberta, um passaporte, uma isenção para você viver os seus pecados, acreditando que Deus não está auxiliando você na sua vida. Então qual é o caminho, Jefferson? Qual é o caminho entre não ser essa pessoa que promove autojustiça e nem essa pessoa que se permite viver uma vida de pecados? Olha o versículo de número 18. No versículo de número 18 ele vai dizer assim: é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Ele está dizendo o seguinte em algumas traduções: quem teme a Deus sai de tudo ileso. Então qual é o caminho, Jefferson, para que eu não viva a minha própria justiça e nem abandone uma vida que segue ao Senhor com fidelidade? O temor a Deus, é isso que Salomão está dizendo. Olha o versículo de número 18, pois quem teme a Deus vai sair ileso de viver dessas duas maneiras, dessas duas formas, não transformando nossa justiça numa forma de controlar a Deus e nem transformando a injustiça numa desculpa para abandoná-lo. Temer a Deus é dizer: eu não posso compreender o que está acontecendo, mas Deus continua sendo Deus. Eu fui tratado injustamente, mas eu não vou permitir que isso determine o que eu vou me tornar. Alguém que acredita na sua própria justiça, ou alguém que abandona tudo para viver segundo a sua própria vontade. Porque, meu irmão, quem teme a Deus obedece sem transformar sua obediência numa cobrança contra Deus. E também não transforma suas dores em um motivo para viver uma vida de pecados, imoralidade, da forma como quer. Por isso que a pergunta não é apenas que injustiça você sofreu, mas a pergunta é: em que a sua injustiça está transformando você? Em alguém que acredita que na força do seu braço você pode conseguir justiça própria,
ou como uma justificativa para viver os seus pecados. Então, se você não souber se curvar diante da sabedoria divina, todas as injustiças vão transformar você em alguém amargo, em alguém vingativo, em alguém frio espiritualmente, porque está vivendo uma vida de pecados, porque preferiu abandonar a fidelidade a Deus a se render a Ele. Você deixou de servir porque não reconheceram o que você fez? A injustiça está transformando você. Você deixou de confiar em Deus porque Deus não respondeu como você espera? A injustiça transformou você. Mas Salomão está apontando um caminho. E você não precisa ficar com dúvida quando as coisas não acontecem como você gostaria, como no filme da Marvel. Tema ao Senhor. É isso que ele está dizendo. É encontrar no temor do Senhor o caminho para lidar com as injustiças desse mundo. Porque Cristo é a justiça e a sabedoria de Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa de sabedoria para lidar com as coisas que você está enfrentando? Você precisa de Cristo Jesus. Você necessita de justiça porque alguém foi injusto com você, alguém traiu você. Você precisa de Cristo na sua vida. Você precisa de santificação para não viver uma licenciosidade moral quando as coisas dão errado. Você precisa de Cristo, porque é Ele quem nos santifica. E a injustiça, irmãos, ela não vai revelar apenas o que pensamos sobre Deus e como reagimos às circunstâncias. Ela também vai revelar o que pensamos sobre nós mesmos. Dá uma olhadinha nos versículos 19 até o 22. Nesses versículos tem a segunda verdade importante para mim e para você. E essa verdade vai dizer que a sabedoria humana nos torna superiores, mas a sabedoria divina nos torna humildes. Então o problema não é a sabedoria. A forma como Salomão nos apresenta é que o problema é quando a sabedoria se torna soberana nas nossas vidas e nós desprezamos o conselho de Deus para como eu e você devemos viver. Olha o que está escrito no versículo 19. A sabedoria torna o sábio mais poderoso. Então a sabedoria é boa. Mais poderoso que uma cidade guardada por 10 soldados, por 10 valentes. Ou seja, a sabedoria, como eu lido com as coisas, é valioso. Eclesiastes não vai ser contra isso. Ele é contrário à idolatria da sabedoria humana, que acredita que por suas próprias compreensões e vontades, eles sabem o que é melhor para eles. E isso eu e você estamos fazendo desde o Éden. Desprezando a sabedoria divina, não toque no fruto, não coma dele, senão você morrerá. E se agarrando à nossa própria sabedoria humana, acreditando que é melhor para a gente. Não é que a nossa sabedoria não seja boa, é que ela é inútil se ela não se rende à sabedoria divina. É porque a nossa sabedoria humana sempre nos levará à morte. E imediatamente então ele vai mostrar isso. Ele acrescenta, olha o versículo de número 20. No entanto, todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Esse versículo é a chave para você interpretar o versículo de número 16 que nós lemos. Então o que ele está dizendo para mim e para você? Conhecer a verdade não nos torna moralmente superiores. Ser bom não torna você melhor. Isso é importante, é mais valioso do que uma cidade com 10 valentes. Mas lembre-se, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós podemos enxergar os erros do mundo e acreditar que estamos acima deles, porque nós somos melhores. Mas o pregador nos retira da posição de espectadores inocentes e justos. E ele diz, você não é bom. Não há um justo sequer debaixo do sol. Não há ninguém completamente justo. E isso não significa que a vítima e o agressor possuem a mesma dignidade moral, a mesma responsabilidade. Não, não é isso que Salomão está dizendo.
significa que o pecado corrompe o mundo e ele deixa marcas também no meu e no seu coração. Você também é um filho de Adão. Você também não é bom. Se você tiver oportunidade, você também vai trair. Se você estiver escondido com alguém conversando, você também vai falar mal de alguém como falam mal de você. Porque você não é bom. Você é pecador como qualquer outra pessoa. E aí, nos versículos 21 e 22, ele vai trazer essa realidade para mim e para você de forma prática, cotidiana. Olha o que ele diz. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. E aí ele vai dizer o porquê. Porque se você ficar ouvindo todo o que o mundo diz sobre você, você vai cair num abismo profundo. Não é só por isso. Por quê? Versículo 22. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Bem-vindo, filho de Adão, à realidade. A realidade que alguém te fere, mas você também é instrumento de ferir pessoas. Que alguém te machuca, mas você também machuca a pessoa. Nós não somos apenas vítimas da maledicência, nós somos maledicentes. A gente pergunta sobre as pessoas, não porque às vezes estamos preocupados com elas, mas porque a gente quer fazer fofoca sobre elas. A gente quer saber mais sobre a vida delas porque a gente tem interesse em produzir maledicência sobre elas. E o que é maledicência, Jefferson? Algo que aqui nessa igreja nós somos profundamente, criteriosamente aplicados e detidos em arrancar essas ervas daninhas. É falar sobre alguém sem a presença dele. É falar sobre um assunto que não é o lugar para tratar aquele assunto, porque você não tem competência, autoridade para falar sobre aquilo. Isso é maledicência. E o que isso faz, Jefferson? Isso destrói a vida e a saúde de uma pessoa e de uma igreja. Lembramos com detalhes das palavras que disseram contra nós, mas a gente esquece com facilidade das palavras que a gente diz contra os outros, todos os dias. A gente quer fazer justiça para a maledicência deles e misericórdia nossa, mas quando falam de nós, chamamos de mentira, crueldade, difamação. É isso que estão fazendo. Quando somos nós que falamos, damos outros nomes. Foi apenas um desabafo. Eu precisava conversar com alguém. Eu estou contando para você, para que você possa orar por ele. É só isso, é só um comentário que eu estou fazendo. Não tem nada demais. A gente transforma o nosso pecado em oportunidade justificativa para as nossas atitudes. Transformamos maledicência em pedido de oração. O texto, então, não está proibindo denúncias necessárias sobre o que as pessoas estão cometendo, seus pecados graves. Há palavras que precisam ser ditas, protegidas. O que o pregador está fazendo então, Jefferson? A questão aqui é a finalidade do nosso coração. Uma coisa é falar para proteger, outra coisa é falar para restaurar. Mateus 18 vai dizer, se você ver o teu irmão em pecado, vai até ele, não fica falando pelas costas. Vai até ele, e então, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Qual é o objetivo então? Edificação, restauração daquilo. Então a sabedoria que vem do céu, ela me mostra que a minha sabedoria não serve para nada quando ela não restaura a vida do outro, quando ela não edifica o corpo de Cristo, quando ela não edifica a igreja. Então guarda a sua língua, porque ela não serve de nada. A sabedoria que apenas identifica o pecado dos outros ainda não alcançou o nosso coração, porque a gente se acha superiores, mais poderoso do que 10 valentes. Mas não há um justo sequer. E aí Timothy Keller diz uma frase quando ele pregou num congresso do The Gospel Coalition, ele disse essa frase assim: a essência da humildade do evangelho não é pensar mais ou menos de mim, mas é pensar menos em mim. E isso significa que eu saio do centro e eu penso no outro. Meu objetivo é restauração do outro.
Porque a sabedoria divina, ela me humilha e me faz entender que eu sou um pecador e que eu preciso do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente lembra de Paulo dizendo a Tito: não difamem a ninguém. E depois dizendo à igreja de Filipos: humildemente considerem os outros superiores a você. Você não é bom. E então a sabedoria humana vai nos entregar a uma cadeira de juiz, mas a sabedoria divina vai nos colocar diante de um espelho e vai fazer eu e você perceber que nessa realidade debaixo do sol, eu e você sofremos injustiças, mas também somos instrumentos de injustiça na vida de pessoas. Você não é bom também. No Evangelho não existe um grupo de pessoas boas observando de longe aquele grupo de pecadores. Existe uma comunidade inteira de pecadores que são alcançados pela mesma graça. Tá bom, Jefferson, então, a partir disso, o que eu devo fazer? A sabedoria divina vai nos tirar dessa cadeira de juiz e nos colocar diante de uma realidade de joelhos. E olha como que ela faz isso, versículos 23 a 29. Se estiver quebrado, mas pode deixar a porta aberta ali para ventilar para os irmãos. Versículos 23 a 29 vai dizer o seguinte para mim e para você. Terceira e última verdade. A sabedoria divina, ela vai ser a resposta para como eu e você devemos viver. Se a sabedoria humana quer explicar tudo, a sabedoria divina revela quem eu e você somos e como eu e você devemos lidar com ela. Olha o que diz o versículo 23. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Salomão desejava compreender por que o justo sofre e por que o perverso prospera, mas ele encontra uma dificuldade. Isso é maior do que eu, é maior do que a minha sabedoria, é maior do que a minha capacidade, isso é mais profundo do que eu posso explicar, isso está longe de mim, eu não consigo responder. A sabedoria humana inclui a humildade de dizer: eu não sei por que essas coisas acontecem. Não sei por que Deus permitiu isso na minha vida. Não sei por que a resposta não chegou. Não sei por que aquela família atravessa essa dor. Não sei por que estou vivendo isso. Temos um amigo em comum, acho que já disse isso aqui, que escreveu uma música quando ele perdeu um filho. E ele escreveu o seguinte dizendo: eu não entendo os planos de Deus, mas aceito os seus planos na minha vida. Essa humildade que reconhece que a falta de fé não é imaginar que Deus se esqueceu da gente, mas falta de fé é imaginar que eu e você devemos nos submeter ao seu senhorio, apesar de não termos todas as respostas, porque Deus não cabe completamente na nossa compreensão para continuar confiando nele, porque a gente não vai ter todas as respostas. É isso que Salomão está dizendo, é mais profundo do que eu tentei descobrir, eu não vou conseguir. Só que o pregador não abandona a sua investigação. Ele diz no versículo 25, eu voltei-me, apliquei o meu coração a conhecer. Então eu não desisti, eu quis aprender. A minha sabedoria me levou a perseguir, conhecer a perversidade e a sensatez. E este versículo é uma ponte para você. Por que Salomão continua querendo investigar, mesmo não conseguindo? Ele não consegue explicar os caminhos de Deus, mas ele passa a investigar os caminhos do seu coração. Eu não posso compreender por que coisas assim acontecem e por que Deus permite que coisas assim acontecem, mas eu posso olhar para o meu coração e entender por que ele é tão inclinado a não confiar na justiça de Deus e querer confiar na minha justiça. Eu posso investigar o meu coração e interpretar por que quando as coisas dão errado eu chuto o balde e eu esqueço Deus. Por que eu não confio nele?
Por que eu não deposito os meus caminhos nele? E aí então no versículo 26 em diante, ele vai fazer essa afirmação sobre a mulher. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, a mulher que ela seduz e faz isso e leva à morte. Deixa eu te explicar, mulher, o que está acontecendo aqui. Salomão não está fazendo uma afirmação sobre todo o gênero feminino. Salomão está falando sobre a sua experiência que ele teve com as mulheres que ele viveu. E olha que ele teve experiência, hein? Se você tiver curiosidade, depois você lê 1 Reis 11. Você vai ver que Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas. Se fosse esse tempo eu ia falar para ele assim, cara, faz um curso. Tá cheio de aluno querendo saber, a gente não consegue. Brincadeira. Ela já olhou assim para mim. Assim. Salomão se casou com mulheres que eram fora dos planos de Deus. Amonitas, filisteias, mulheres que não eram tementes ao Senhor. E sabe o que aconteceu no final da sua vida? A sua sabedoria humana, o homem mais sábio, ao invés de se render ao Senhor, ele se rendeu ao seu próprio coração. O autor de 1 Reis vai dizer para a gente que Salomão não era como seu pai, que seguiu a Deus. Seu coração era inclinado a viver a vida pela sua própria sabedoria. Então ele achou que era o bambambam, que do seu jeito era certo. E sabe o que ele fez? Começou a construir templos de adoração para outros deuses, inclusive a Moloque, um deus que aceitava sacrifícios de crianças. E aí a gente olha para isso e fala, como pode alguém que está debaixo da soberania e da mão de Deus, que Ele escolheu, viver uma vida sob a sua própria ótica, achando que dá para viver segundo a sua própria sabedoria? Salomão está dizendo para a gente, eu vivi experiências ruins, e essas experiências me levaram a acreditar na minha sabedoria, e na minha sabedoria eu não encontrei nada que foi bom. É isso que ele está dizendo. Ele se refere a essas mulheres lá em Provérbios capítulo 2, 5 e 7, que suas mãos são como teias. Mas que mulheres eram essas? Mulheres que estavam vivendo fora do temor de Deus. Mulheres que viviam segundo suas próprias paixões e vontades, e que levaram um homem que também quer viver segundo sua própria paixão e vontade para distante de Deus. Só que aí o pregador continua, irmãos. Versículo 27 e 28, e ele continua procurando outras pessoas íntegras, mas ele se frustra. Ele diz que em 1000 homens ele só encontra um, ele não encontra debaixo do sol justiça. Mas no versículo 29, ele universaliza essa conclusão, e ele diz o seguinte: cheguei a esta conclusão, Deus fez homens justos, mas eles foram em busca de suas intrigas, de suas astúcias. O problema nunca foi a mulher, portanto. O problema nunca foi o homem. O problema não é o sexo ou um grupo de pessoas. O problema é que a humanidade está afastada de Deus. Deus criou o homem justo, mas ele decidiu viver segundo as suas próprias astúcias e intrigas. Deus fez o ser humano reto, mas nós procuramos caminhos tortos. E aqui a gente olha para o Éden e percebe desde quando eu e você estamos vivendo dessa forma, confiando na nossa sabedoria e na nossa justiça, e desprezando aquilo que Deus fez por nós. A gente busca esquemas, o jeitinho brasileiro. A gente não consegue comprar o tênis de marca porque é muito caro. A gente vai na 25 de março e coloca um tênis que paga R$100, acreditando que a gente está fazendo o maior sucesso. A gente compra CD pirata, a gente faz tudo, a gente vive armando esquemas, o gato da luz, o gato da água, porque a gente acha que a nossa sabedoria é muito grande. Maior do que 10 homens guardando uma cidade. Não há um justo sequer debaixo do sol.
Nosso problema é que nós somos inteligentes o suficiente para construir justificativa para aquilo que a gente deseja fazer. Templos a Moloque, a vivermos uma vida de licenciosidade. Mas a sabedoria humana não vence o pecado, torna-se advogado dele, justificando, defendendo o pecado. Mas então o que eu devo fazer, Jefferson? A aplicação do texto, portanto, não é apenas porque existe injustiça no mundo, mas é que esquemas, que astúcias meu coração está construindo para justificar a maneira como eu estou reagindo às injustiças do mundo. Como é que eu lido com elas? Então o pregador encontrou a explicação. Deus te fez reto, meu irmão. Deus te fez justo. Então está na hora de você voltar-se para Deus, abandonar a tua sabedoria humana, abandonar a tua biblioteca de valores morais, o teu senso de justiça ou as tuas desculpas para viver no pecado que você vive. Minha mulher que não me procura. Não, irmão, é você que é um adúltero. As pessoas falam mal de mim, então eu falo mal delas. Não, irmão, é você que é mentiroso e maledicente. Então, o Senhor Jesus, através desta palavra, está dizendo para mim e para você: debaixo do sol, nem sempre sabemos o porquê que o justo sofre, mas eu e você podemos e temos um caminho. Tema a Deus, porque Ele te fez bom. E viver debaixo da sabedoria de Deus vai fazer você se humilhar e se render ao controle dEle, mesmo quando as coisas não vão bem. E é exatamente por isso que eu e você estamos hoje aqui. Se você hoje quer fazer isso, eu tenho uma pessoa para te apresentar. O injusto que deu a sua vida no lugar, o justo que deu a sua vida no lugar de homens injustos. Aquele que não tinha pecado, que se fez pecado e não buscou a sua autopromoção, a sua autojustiça. Que não abandonou a cruz porque os homens não mereciam o seu amor. Ao contrário, aquele que se entregou para que eu e você nele pudéssemos viver segundo os seus preceitos, uma vida que o glorifica em toda e qualquer situação. Jesus Cristo, o teu Senhor. Quero te convidar a orar então por isso. E dizer numa oração muito simples: Senhor, eu quero abrir mão da minha autopromoção e da minha justiça. Eu quero abrir mão dos meus valores e quero abrir mão dos meus pecados. Quero confiar minha vida somente ao Senhor. Jesus, obrigado por hoje. Obrigado por esta palavra que nos ensina a vivermos uma vida guardada debaixo da tua poderosa mão. Que a nossa oração e a nossa vida seja experimentada não a partir das nossas convicções e vontades humanas, não debaixo da nossa sabedoria humana, mas debaixo da tua mão protetora, que nos guia em toda e qualquer situação, independente dasquelas que vivemos. Nós queremos te honrar, te seguir e te adorar. Faz isso conosco, Senhor, em nome do teu Filho, Jesus. Amém.